a gente ia falar dos anjos, né? Então eu avisei que isso ia acontecer. Vou fazer uma música, né? Avisei que ia acontecer. Faz um ano que eu estou avisando, hein? Não acreditaram em mim. Você acreditou em mim? Muita gente não acreditou. Parágrafo 3º, nós estamos agora na página 33, nós estamos no parágrafo 3º, lá do primeiro artigo do creio, o primeiro artigo do creio de Deus Pai e da criação, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Agora vai falar do homem. Qual é a criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra? A criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra é o homem, nós mesmos, certo? Que é o homem. O homem é uma criatura racional, composta de alma e corpo, que é a alma. A alma é a parte mais nobre do homem, porque é a substância espiritual, dotada de inteligência e de vontade, capaz de conhecer a Deus e de o possuir eternamente. Olha só que bonito. E a alma tem sede de Deus, a alma quer ir para Deus, ela foi criada por Deus e ela quer ir para Deus. E a pessoa é incompleta nessa vida se ela não quiser ir para Deus, não procurar ir para Deus, ela vai ser sempre uma pessoa insatisfeita, ela nunca vai encontrar o que ela está procurando. Ela pode procurar em todos os bares e botecos, não é lá que está. Não é isso, ela pode procurar em todas as danceterias, se é que existe isso ainda, todas as baladas, etc. Não adianta. Em todos os prazeres do mundo não é nada disso. A nossa alma precisa de Deus, ela busca a Deus, porque foi Deus que a criou. Só isso preenche a nossa alma, nada mais, só Deus. Pode-se ver e apalpar a alma humana? Não se pode ver nem apalpar nossa alma, porque é espírito. Morre a alma humana com o corpo? A alma humana nunca morre. A fé e a própria razão provam que ela é imortal. Então a alma não morre, mas ela pode estar na vida eterna no céu ou na morte eterna no inferno, como nos ensina a igreja. A vida eterna é com Jesus, a morte eterna é com o diabo, né? Sofrendo para sempre. Sofrendo assim para toda a eternidade os castigos do inferno. Não pode falar vida eterna, isso não é vida, isso é morte eterna, né? É como morrer a cada minuto, né? A cada tortura do demônio. Explicai, sim. É livre o homem nas suas ações? Sim, o homem é livre nas suas ações. E cada um sente dentro de si mesmo que pode fazer uma ação ou deixar de fazê-la, ou fazer outra ao invés de uma. Nós somos livres, a gente pode escolher o que a gente quiser. Por isso que tanta gente absurda escolhe o demônio. Não dá para entender. Mas não dá para entender. O Senhor nos criou livres, o demônio escraviza. E as pessoas... Aí a gente fala assim, eu sou escravo de Maria. Escravo? O quê? Agora parece escravizaura no tempo das senzalas. Não, Jesus veio para nos fazer livres. Aquelas coisas, né? Tá certo? Discurso até de padre que já vi falar isso aí. Mas só que é o seguinte, a pessoa é escrava do pecado, né? Escrava do diabo, escrava do pecado. Melhor a gente dar tudo que é nosso, a nossa vontade, inclusive tudo que é nosso, chegar para Nossa Senhora e falar, é tudo da Senhora, leva para Jesus, porque olha, preciso muito, muito, muito mais do que os outros de vocês, eu preciso mesmo de vocês comandando, reinando na minha vida, eu sozinho não dá. Eu sozinho já fiz muita burrada, não dá, sozinho não dá, o caminho é muito difícil e a gente faz burrada, escorrega nas armadilhas do diabo. Então, se é para ser escravo do pecado, eu prefiro ser escravo de Jesus por Nossa Senhora. Servo, né? Aquela consagração total de São Luís Maria Grignon de Montfort, que a nossa paróquia faz 2 vezes por ano, 13 de maio e 8 de dezembro. Aí tem renovação, né? 1 vez por ano, quem já fez tem que fazer renovação. Você entrega tudo que é seu para Jesus pelas mãos de Nossa Senhora, se tornando escravo de Maria. Mas vai estudar para você ver como esse negócio de escravo não é escravizaura. Isso é cultura comunista, não tem nada a ver. Tá? Muita gente lá, por exemplo, em Roma, queria mais era ser escravo de alguém poderoso, porque ia ter comida, ia ter assim... Pois não é assim. Não é aquele homem, aquele centurião não vai pedir para Jesus pelo empregado, pelo servo dele, pela saúde do servo dele, é até surpreendente. Primeira vez que eu vi essa história, eu achando que ele ia pedir por um filho, pela esposa, não. Para você ver como eram bem tratados. Mas aí tem toda uma poluição comunista, distorcendo, contando outra história. A história não foi assim, não tem problema, a gente conta diferente. E uma mentira contada uma vez é uma mentira, contada 100 vezes torna-se verdade. Porque todo mundo começa a achar que é verdade. Tá certo? Muito bem. Explicai com um exemplo a liberdade humana.
Se eu disser voluntariamente uma mentira, sinto que poderia deixar de dizê-la e calar-me, e que poderia também falar de outro modo, dizendo a verdade. Gente, será que quando você mente não dói a consciência? Será que não dói nada aí? Não fica aquele incômodo? Você não se sente culpado? Será que não? Porque isso aí é o anjo da guarda, né? É a consciência, é o anjo da guarda dizendo para você, olha, você acabou de dar um fora, você pecou, você errou, presta atenção. Né? É o nosso anjo da guarda aí trabalhando 24 horas por dia pela nossa salvação. Que bom se cada um de nós trabalhasse 24 horas por dia pela nossa salvação também, não é mesmo? Porque o anjo da guarda trabalha 24 horas por dia pela nossa salvação. Claro que tem aquelas horas que todo mundo deixa ele de lado, coitado, né? Pode fazer muito menos do que poderia, porque não falam com ele, não pedem a ele as graças, não pedem intercessão, não pedem ajuda, não pedem apoio, não pedem auxílio. Daí ele fica ali esperando. Né? O demônio não espera não, precisa pedir não. Ele vem assim, oferecidão, né? Tô aqui porque cheguei, né? Mas o seu anjo da guarda é educado, ele espera você pedir. Então, nós temos a liberdade, meus irmãos, de fazer errado, fazer certo, escolher a Deus ou o demônio. É livre-arbítrio. E até o demônio tem que respeitar isso. Portanto, quando o demônio te tenta e você fala assim para ele, renuncio a você e a sua tentação, pronto, já era. Você renunciou, ele não tem mais poder em cima de você. Porque se diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque a alma humana é espiritual e racional, livre na sua ação, capaz de conhecer e amar a Deus e de gozá-lo eternamente, perfeições que refletem em nós um raio da infinita grandeza de Deus. Em que estado criou Deus nossos primeiros pais, Adão e Eva? Deus criou Adão e Eva no estado de inocência e de graça, mas depressa eles o perderam pelo pecado, deram ouvido para o demônio na forma de cobra e pronto, nós dançamos, né? Eles mereceram, e nós estamos aqui, né? Filhos de Adão e Eva, herdamos o pecado original, é assim que as coisas funcionam, tá certo? Que é apagado nas águas do batismo. Além da inocência e da graça santificante, concedeu Deus aos nossos primeiros pais outros dons. Além da inocência e da graça santificante, Deus concedeu aos nossos primeiros pais outros dons que eles deveriam transmitir juntamente com a graça santificante aos seus descendentes, que eram a integridade, isto é, a perfeita sujeição dos sentidos à razão, a imortalidade, a imunidade de todas as dores e misérias e a ciência proporcionada ao seu estado. Olha só que beleza, sem dor, sem morte, paraíso na terra, né? E era mesmo. Qual foi o pecado de Adão? O pecado de Adão foi pecado de soberba e de grave desobediência. E foi pecado de ir pela cabeça dos outros. Foi pela cabeça da mulher, né? A mulher vai pela cabeça da cobra. Que é o demônio. Aí vai o Adão e vai pela cabeça da mulher, que foi pela cabeça da cobra. E quando Deus aparece e fala assim, por que vocês fizeram isso? O Adão fala assim, foi a mulher que o Senhor me arrumou que fez isso. Aí olha para Eva fala, foi a cobra. Cadê a cobra? Cadê a cobra? Sumiu, estava aqui agora há pouco. Um põe a culpa no outro. A cobra, ó. Pois é. Qual foi o castigo do pecado de Adão e Eva? Adão e Eva perderam a graça de Deus e o direito que tinham ao céu. Foram expulsos do paraíso terrestre, sujeitos a muitas misérias na alma e no corpo e condenados a morrer. Se Adão e Eva não tivessem pecado, ficariam livres da morte? Se Adão e Eva não tivessem pecado, mas se tivessem se conservado fiéis a Deus, depois de uma permanência feliz e tranquila neste mundo, teriam sido levados por Deus ao céu sem morrer, para gozar uma vida eterna e gloriosa. Eram esses dons devidos ao homem? Esses dons não eram devidos por nenhum título ao homem, mas eram absolutamente gratuitos e preternaturais. E por isso, tendo Adão desobedecido ao preceito divino, Deus pôde, sem injustiça, privar deles a Adão e toda a sua descendência. Este pecado é próprio somente de Adão? Esse pecado não é só de Adão, mas é também nosso, embora por diverso título. É próprio de Adão porque ele o cometeu com o ato da sua vontade, e por isso nele foi pessoal. É nosso porque, tendo Adão pecado como cabeça e fonte de todo o gênero humano, é transmitido por geração natural a todos os seus descendentes, e por isso para nós é pecado original.
Como é possível que o pecado original se transmita a todos os homens? O pecado original se transmite a todos os homens porque, tendo Deus conferido ao gênero humano em Adão a graça santificante e os outros dons préternaturais, com a condição de que ele não desobedecesse, e porque ele desobedeceu na sua qualidade de cabeça e pai do gênero humano, tornou a natureza humana rebelde a Deus. Por isso a natureza humana é transmitida a todos os descendentes de Adão, num estado de rebeldia contra Deus, privada da graça divina e dos outros dons, já aí devidamente contaminada pelo demônio, né? O pessoal fala muito de bichinho por aí, mas olha a primeira contaminação qual foi? A da desobediência. Contraem todos os homens pecado original? Sim, todos os homens contraem o pecado original, exceto a Santíssima Virgem, que dele foi preservada por Deus com singular privilégio na previsão dos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ela ia ser a mãe de Jesus, Deus Pai já sabia que ela ia aceitar, então a preservou justamente do pecado original. Então, ela é justamente a Virgem concebida sem pecado. Ela é sem pecado original, ela não tinha. A única que não teve. O resto de nós, tadinho de nós, né? Mas ela não. Depois do pecado de Adão, já não poderiam os homens se salvar? Depois do pecado de Adão, os homens já não poderiam se salvar, se Deus não tivesse usado com eles de misericórdia. Qual foi a misericórdia de que Deus usou para com o gênero humano? Deus usou para com o gênero humano a misericórdia de prometer logo a Adão um Redentor divino, ou Messias, e enviá-lo depois a seu tempo para libertar os homens da escravidão do demônio e do pecado. E quem é o Messias prometido? O Messias prometido é Jesus Cristo, como nos ensina o segundo artigo do Creio. O Messias prometido é Jesus Cristo, está na tua página 35. Então, quando falarem para você que o Messias vai nascer agora em Israel, já nasceu, vai vir agora aí, com pompa, glória, está aqui no nosso catecismo, a doutrina da nossa igreja ensina isso aqui. O Messias prometido é Jesus Cristo. Pronto, só ele. Ele, só ele. Pessoa que tem o nome de Messias tem que ter uma responsabilidade muito grande, não tem não? Tem que ter uma responsabilidade grande. Imagina a pessoa ter o nome de Jesus também, né? Tem que ter uma responsabilidade imensa. Você não pode nem olhar para o lado, você tem que pensar 1000 vezes antes de falar e fazer, porque para não errar, para não enfeiar o nome do Senhor. Messias já veio, agora ele vai voltar, mas vir ele já veio. E isso aí, essa pessoa aí que os judeus estão se preparando, os rabinos, né? Ficam preparando os judeus aí para receber. Sinceramente, gente, só pode ser quem? Onde é que está a profecia? O anticristo, porque Jesus já veio. Certo? Então amanhã a gente continua, não sei se amanhã vai dar, que acho que amanhã é festa. Amanhã é festa. Amanhã a gente continua, tá bom?